Perfeito, agradeço vocês aí pela interação. Perfeito. Vou compartilhar minha tela novamente. Compartilhando a tela. Agora vamos à apresentação aqui para a gente poder... Coloquei aí para vocês esse vídeo só para dar um ponto de partida, aquecer a rede neural aqui, né? Então vamos lá. Temos aqui a apresentação. E também uma coisa legal aqui, né? Que eu deixei no canal da aula aqui, essa tela da BIOS tradicional, né? A chamada, hoje conhecida por Legacy BIOS, né? A BIOS legada, que é aquela que ainda apresenta esta tela, né? Com o formato tradicional. Então, antes de falar o que é, vou mostrar como ela é, ou pelo menos como ainda é para alguns computadores. Pergunta do século. Estão vendo a minha tela com uma tela da BIOS aqui, do setup da BIOS? Positivo. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, né, antes de desmistificando as aparências, né, nem tudo que parece é, né, e não há nada mais diferente do que o parecido, tudo bem? Essa tela aqui é a chamada tela de setup do CMOS, também chamada de setup do BIOS, né? As pessoas acabam se referindo à mesma coisa com nomes diferentes. Primeiramente, o que significa essa tela azul aqui? Para quem não está habituado com ela, né, não vamos confundir esta tela azul, né, do setup para configuração da BIOS com a chamada tela azul da morte, né, do Windows, né, aquela telinha que aparece azulzinha quando dá algum problema, alguma questão de funcionamento no sistema, uma instabilidade, e a chamada tela azul, né, conhecida aí, inclusive nas ferramentas de soluções aí por BSOD, né, BSOD, Blue Screen of Death, a tela azul da morte, tradicional no Windows, né, que, digamos assim, ela é tão, entre aspas, frequente, que ela já se tornou nossa amiguinha, né? De vez em quando a gente já está acostumado, quando ela aparece, nem assusta mais. Lá no começo, quando você começa a receber essa visita, digamos assim, com uma frequência muito constante, aí a coisa complica. Significa que você precisa tomar alguma providência com o funcionamento do teu sistema, né? Essa tela azul aqui não tem absolutamente nada a ver com a tela azul de problemas do Windows. Isso aqui é a tela do setup. Tudo bem? Que é o assunto que nos traz aqui nesta noite. Aqui nesta tela, nós temos acesso às configurações dos dispositivos que nós apresentamos até a semana passada. Falamos de placa-mãe, falamos de memória, placa de vídeo, dispositivos de armazenamento, chipset, tudo isso conectado a uma placa-mãe vai dar vida à sua configuração, uma vida digital, é claro. Porém, como isso vai acontecer, como vai funcionar, qual é a configuração, de que maneira você vai, digamos assim, ajustar esse funcionamento, é aqui que se define, tudo bem? Basicamente, isso aqui vem gravado de fábrica. E aonde fica isso, pessoal? Isso fica em um chipzinho, num condutorzinho que vem na placa-mãe. Isso vem gravado de fábrica, tudo bem? O fabricante da placa-mãe já insere algumas informaçõezinhas nesse dispositivo que, digamos assim, são essenciais para o reconhecimento desses dispositivos que estarão conectados à placa-mãe. E depois, quando você precisa reconfigurar ou modificar, você acessa essa tela aqui chamada Setup, Setup de configuração. E aqui você tem toda a parte de acesso aos ajustes. Tudo bem? Que, como sempre vale lembrar, nós acessamos quando necessário, tudo bem? Isso aqui não é para entretenimento, isso aqui é para solucionar alguma necessidade. Tá ok? Então, estou mostrando a tela, a aparência, para depois a gente entrar agora aqui, ó, no código genético, no genoma disso aqui, né? Na essência, como é que isso funciona. Então, vou alternar aqui para uma apresentação, rapidinho. Pronto. Ô, Wagner. Pois não, fica à vontade, O Silvio. Renan está perguntando aqui ó, no chat, a BIOS só teve o boot depois do UEFI ou já tinha um tipo de boot? Repete a pergunta, por favor. A BIOS só teve o boot depois do UEFI ou já tinha um tipo de boot antes, né?
Mas o que ele está chamando de boot? O processo de boot, de inicialização do sistema, é isso? É isso, Renan? Eu não sei se foi alguma coisa que ele viu pelo... Sim, é isso aí. Perfeito. Bom, faz parte aqui da nossa apresentação, Renan. Na sequência aqui, a gente já vai falar sobre isso, mas já adiantando, né? Porque é sequência aqui. Dentro desse contexto, né, do BIOS ou da BIOS, que na verdade, para falar bem corretamente aí com concordância nominal, deveria ser o BIOS. É que a gente acaba, não sei porquê, desde que me entendo por gente, a gente acaba se referindo a BIOS no feminino, mas não é, é o BIOS, porque é o sistema básico de entrada e saída, né, de Basic Input Output System. A grande maioria chama de ABIOS, mas seria o BIOS o correto. Então, o BIOS, ele é uma interface aqui entre o equipamento, a parte física, e o seu sistema operacional. Tudo bem? O sistema operacional no BIOS tradicional, e eu já entro aí no boot, tá ok, né? No formato aqui tradicional, o sistema operacional ele não fala diretamente com o BIOS, tudo bem? No formato atual, né, no UEFI, o atual formato da BIOS, já há esta conexão mais direta entre sistema operacional e o BIOS, através desse formato que hoje é chamado de UEFI ou UFI, né, que é uma integração de recursos que apresenta todas essas configurações de forma mais, não vou dizer mais simples, mas com uma interface mais convidativa, né, com mais recursos e que através do sistema você consegue interagir. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Vocês devem ter visto aí na apresentação. Vamos caminhando aqui na sequência, que eu vou chegar na parte de boot, que é o processo de ligar o computador. Mas, para satisfazer a curiosidade do Renan, o processo de boot ele é iniciado aqui no momento que é executado o chamado POST, que é outro acrônimo que está na chamada da aula, que logo aqui na sequência já está. Tudo bem? Então, para chegarmos no boot e falarmos do POST, estou aqui falando primeiramente do BIOS. Há uma discrepância, pessoal, em termos de literatura, em termos de arquitetura de informações e de hardware. Algumas linhas literárias colocam o POST, esse chamado Power On Self-Test, que está aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aumentar, na verdade, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó, para ficar um pouquinho melhor para vocês. São vários acrônimos, né? O chamado POST, que é o Power On Self-Test. Autoteste de inicialização. Isso aqui acontece quando você liga o computador. Esse processo de ligar o computador é o que nós chamamos de processo de boot, né? Que é uma tradição, digamos assim, uma terminologia comum, né? Que o chamado dar o boot, né? Se você for traduzir aí no pé da letra, seria dar uma bica, né? Boot, de dar um pontapé para a coisa funcionar. É mais ou menos assim. Porém, tecnicamente, não é essa a ideia. É a mesma coisa do chamado help desk, né? Serviços de help desk. O que é o help desk? O help desk é uma terminologia que vem do inglês help desk, porque na época, lá atrás, os escritórios tinham o suporte, atendimento aos computadores de mesa. Então, lá no inglês, né, help desk, ou seja, socorro na mesa, e dava o número da mesa, ó, help desk 5, help desk e assim por diante. Aí a gente acaba trazendo essa terminologia para cá, e aí acaba ficando, por exemplo, um serviço de help desk, que é o atendimento, né, de chamadas para manutenção, para suporte. A mesma coisa acontece com o processo de boot. O termo boot acabou vindo de forma literal, né? O processo de dar início, de ligar. E o BIOS, ele faz parte, ele inicia o processo de carregamento do sistema operacional. Então, o sistema, o processo de boot, ele está interligado com o BIOS. Tudo bem? Porém, há uma discrepância, uma divergência em algumas linhas literárias. Alguns autores, alguns escritores colocam que o POST é que inicia o processo de boot, e não o BIOS. Mas aí, gente, é aquela coisa da discussão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Tudo bem? Há quem prefira afirmar que foi o galo, mas não vamos entrar nessa linha. Quem
começa o processo aqui, o BIOS ou o POST? Vamos lá. Aí é a minha opinião, tudo bem? Eu não vou aqui criar um embate tecnológico, porque acho desnecessário, porque o objetivo não é esse. O POST, o chamado Power On Self-Test, o autoteste de inicialização, que é de fato quem inicia o processo de boot, ele faz parte da BIOS, gente. Ele vem gravado, inserido nesse chip da BIOS, então não tem como desassociar. Isso aí, às vezes, eu acho que até no meio técnico, a gente precisa, em alguns momentos, né, ser um pouquinho mais objetivo, né? Ficar discutindo se é pelo BIOS, se é pelo POST. Olha, gente, o POST, o autoteste de inicialização, ele é integrante do BIOS. Então, para que discutir, né? Um faz parte do outro. Então, para quem perguntou, o processo de boot, ele está diretamente ligado ao BIOS, ao Sistema Básico de Entrada e Saída, ou seja, BIOS. Tudo bem? Tanto no formato clássico, o BIOS, como hoje, atualmente, no formato UEFI, que é o mais atual. Continua da mesma maneira. Tudo bem? E ainda mais interligado. Bom, então, seguindo aqui, Sistema Básico de Entrada e Saída, que ele faz todo o reconhecimento dos dispositivos que você tem instalado a placa-mãe e permite, caso haja necessidade, que você faça essa configuração. Tudo bem? E aí tem algumas linhas, né? Digamos assim, tem umas entrelinhas nesse contrato, entre aspas, né? Vamos lá, principais funções executadas pelo BIOS. Primeiro, carregar o sistema operacional para a memória RAM. E aqui, ó, já responde também diretamente a pergunta do nosso ilustre aluno aí. Porém, aí, tecnicamente, não é o BIOS, é o POST, né, que faz parte do BIOS. Tudo bem? Dentro do BIOS tem um outro programinha chamado POST, que também é um acrônimo que significa, como já disse aqui, autoteste de inicialização. O POST, ele é responsável por aquela telinha que aparece na tela quando você liga o computador. Quais são os testes executados pelo POST? Ele executa testes básicos de hardware. E quais são eles? Primeiro, ele verifica, primeira coisa, tá, gente? Primeira coisa. Nesse processo de ligar o computador, ele vem de fábrica, aqui no caso, gravado para fazer o quê? Para localizar na unidade de disco um sistema operacional instalado. Quem é o sistema operacional? No nosso caso aqui, pode ser o Windows, pode ser o Linux, tudo bem? O sistema operacional é o primeiro, repito, é o primeiro software, o primeiro programa que é alocado, depositado na memória RAM quando você liga o computador. E esse é o primeiro teste realizado quando você liga o computador, que também tem algumas subdivisões. Tá ok? Esse autoteste de inicialização, ele vai chegar aonde? Ele vai localizar o sistema operacional. Porém, ele precisa, antes de localizar o sistema operacional, saber se é possível carregar o sistema operacional, porque não adianta eu localizar o sistema operacional na unidade de disco se eu não tiver memória para poder carregar o sistema. Vamos raciocinando junto comigo aqui. Vamos lá. Faça de conta que você é o sistema operacional, né? E o colega aí é o processo de boot, o POST. Para que você seja acionado como sistema operacional, primeiro precisa ter memória RAM para poder alocar o sistema operacional. Ponto. Segundo, precisa ter também um processador ativo com condições de processar isso, ou seja, essa requisição de mandar o sistema operacional para a memória. E outra coisa que eu esqueci, né? Não basta ter memória apenas. Ter memória é uma coisa e ter memória suficiente é outra. Então, até esqueci de falar essa parte, né? Ele verifica se tem memória e verifica se a memória localizada é suficiente para receber o sistema operacional, tudo bem? Então, ó, 2 testes iniciais já foram comentados aqui. Verificar a memória, se ela é compatível com o sistema que você pretende carregar.
verificar se existe, se o processador está ativo, e por último, né? Por último não, em terceiro, se há uma saída de vídeo, se tem um adaptador de vídeo funcionando para que haja uma contrapartida, uma resposta na tela para o usuário, tudo bem? E, né, nos sistemas mais clássicos, ele verifica se tem um dispositivo de conexão, ou seja, para interconexão, no caso, o teclado. Hoje em dia, o teclado já passa a ser questionável, tá? Porque nós temos outros meios de interação. Nós temos, além do teclado, hoje, nós temos os computadores, por exemplo, com telas sensíveis a toque. Então, mesmo que você não tenha um teclado, você vai verificar se tem algum meio de interação, mas no formato desktop ainda se verifica se tem um teclado. Porém, se não tiver, ele segue, tudo bem? No passado, não localizando o teclado, ele pararia. Hoje, não. Faz esse teste, verifica se tem memória. Ponto. Tem memória, ela é suficiente? Verifica se o processador está ok. Processador está ok? Terceiro ponto, vamos verificar se há um adaptador de vídeo disponível com saída na tela ativa. Essas três condições foram satisfeitas, então as três primeiras etapas do post foram atendidas. Tudo bem? Próximo passo. Tudo bem? Próximo passo, isso aqui não está na apresentação, tá, pessoal? Eu acabei pulando isso aqui na apresentação, porque são detalhes, né? Mas eu estou comentando com vocês. Após verificar memória, após verificar saída de vídeo e processador, ele vai para o segundo processo aqui, né? Dentro do post, tem um outro programinha que é acionado, chamado Bootstrap. O Bootstrap é um pequeno scriptzinho, um pequeno programinha, responsável por tentar localizar o sistema operacional na tabela de partição da sua unidade de disco. Está começando a complicar, né? Unidade de disco pode ser um SSD, pode ser um disco mecânico, como nós já comentamos aqui, e ele tem divisões em partes. Posso ter uma unidade, posso ter duas, e ele vai localizar aonde está o sistema operacional. Se ele localizar, ele vai carregar o sistema operacional na memória e disponibilizar para o uso. Se ele não localizar o sistema operacional, vem aquela mensagem infame na tela: disco sem sistema ou defeituoso. Tudo bem? Mas reparem, o processo de boot, ele tem aí subprocessos. Tudo isso gerenciado através do BIOS. Tudo bem? Isso vem gravado de onde? Através do fabricante. Quando você compra uma placa-mãe, toda placa-mãe vem com um dispositivo, um chip, às vezes soldado, às vezes não, tudo bem? Apenas encaixados, mais antigos eram encaixados, hoje são soldados. Aonde já vem essas informações gravadas de fábrica. Informações gravadas de fábrica são chamadas de firmware. Repito, firmware. Nós temos software, que são os programas, nós temos hardware, que são os equipamentos, e tem os firmware, que são esses pequenos programas gravados de fábrica. Esses programas gravados de fábrica, eles são disponibilizados em chamadas memórias ROMs. Memória ROM, que também é um acrônimo de Read Only Memory, memória somente de leitura, que também é discutível, né? Ela é de leitura apenas, mas você pode, né, mediante um software do fabricante, regravá-la, que é o processo de atualização da BIOS, que é o que nós vamos também vendo aqui na apresentação. Então, seguindo com a apresentação, que tudo isso que eu estou falando aqui, essas questões que eu estou mencionando, ela não está na apresentação, senão ficaria muito grande, que são as entrelinhas desse processo de boot. Esse processo de boot, todo esse trâmite, né, esse roteiro que eu passei para vocês aqui, leva a alguns pequenos, vamos lá, vai. Hoje, né, com os chamados discos em estado sólido, os chamados SSDs, que são eletrônicos, esse processo acaba de localizar o sistema operacional e carregar na memória acaba sendo mais rápido, tá? Porque você tem um tempo de acesso, leitura e transferência acelerado.
Nos discos mecânicos, esse processo aqui, às vezes, pode demorar aí de 1 minuto e meio a 2, que é rápido também, correto? 1 minuto e meio, 2, é rápido. Porém, né, no tempo que o tempo vive hoje, 1 minuto e meio, 2 já passa a ser lento. Então, grande parte dos usuários hoje, quando podem, optam por colocar um SSD, porque este processo de boot se torna muito, mas muito mais rápido. E aí nós temos outras variantes, mas esse aqui é o processo básico, né? À medida que as coisas vão evoluindo, surgem outras variáveis aqui no meio do caminho. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é, primeiramente, BIOS. BIOS é o contexto, né? É o sistema básico de entrada e saída que faz todo este controle. Ou seja, tudo que vem gravado, tudo que vem na sua placa-mãe de fábrica é reconhecido pelo BIOS. E tudo aquilo que você acrescentar depois, uma unidade de disco, uma memória, uma placa de vídeo, como nós comentamos na semana passada, isso já tem que estar pré-definido no BIOS, nas configurações pré-definidas do BIOS. Que isso determina a compatibilidade desta placa-mãe que você comprou. Aí voltamos às aulas iniciais lá atrás. Quando você compra, adquire uma placa-mãe, você já tem que ter em mente o uso que você fará dela, né? E quais serão os dispositivos que você pretende instalar nesta placa-mãe. Porque este cara aqui, ó, esse sistema, o BIOS, que vem gravado pelo fabricante, ele já está determinando, né, quem e o que esta placa vai permitir funcionar sobre ela. Tudo bem? E aí, mediante, né, por exemplo, porque todos os processos podem ser atualizados, mas eu não posso aqui fazer uma transformação total numa BIOS. Eu posso atualizar uma BIOS, mas eu não posso simplesmente inverter uma BIOS. Então, vamos lá. Você compra uma placa-mãe que vem com 4 slots de memória, né? Esses 4 slots de memória, quando você comprou essa placa-mãe, estava definido no manual da placa-mãe e nos limites do chipset presente nessa placa-mãe que ela poderia comportar até 32 GB de RAM. Como você tem 4 slots, dariam 4 módulos de 8 GB, correto? Isso acontece, pelo menos já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, né? Você vai e compra esta placa-mãe e coloca os 32 GB de RAM. E quando você faz o processo aqui todo, terminou de montar a sua máquina, você liga e percebe que não há 32 GB de RAM. Ela não reconheceu. E aí você fica naquela dúvida, o que será que aconteceu? O que eu fiz de errado? Pode acontecer das duas maneiras. Pode acontecer de você ligar os 32 GB de RAM, que estava anunciado no manual e garantido pelo chipset, e ela não reconhecer os 32. Em alguns casos, pode acontecer de você instalar os 32 e a máquina nem ligar. Por que isso pode acontecer, pessoal? Porque em algumas ocasiões, o BIOS pode estar desatualizado. E aí ele não consegue reconhecer tudo aquilo que ela poderia, porque ainda está com o firmware desatualizado. E como é que a gente resolve isso, professor? Aí você precisa atualizar, que é o chamado processo de atualização do BIOS. Que no passado, isso aqui era um processo bem complicado, tá, gente? Como assim complicado? Complicado porque era um processo, entre aspas, perigoso, né? Porque você estaria, né, alterando uma configuração que vem de fábrica, que, se caso ocorresse algum problema durante esse processo, você poderia vir a inutilizar a sua placa-mãe. No passado, hoje não mais, né? Porque o que acontece? Os fabricantes melhoraram isso, né? Estão simplificando cada vez mais. E esse processo hoje, digamos assim, essa atualização mais recente das BIOS, né? Que não é tão recente assim, data aí desde 2010, que já desde antes, acho que 2009, 2008, que os fabricantes de BIOS, né? Digamos assim,
os conglomerados de desenvolvedores aí desenvolveram o chamado formato UEFI, isso por volta de 2009 e 2010, então temos mais de uma década. É que no nosso caso aqui, né, no Brasilzão velho de guerra, nós temos uma quantidade de equipamentos ainda com uma tecnologia intermediária, então, para nós, acaba sendo interessante manter, né, o formato da BIOS, ou melhor, do BIOS, nesse formato tradicional, porque reconhece tanto de forma mais antiga, como reconhece também o novo. Que os formatos chamados UEFI, muita coisa antiga ele não reconhece mais. Então, para nós aqui, ainda encontramos as duas tecnologias. Então, no formato atual, atualizar uma BIOS é algo mais simples, não é tão complicado. Atualmente, por exemplo, numa configuração aí, num chamado BIOS atual, o UEFI, né? É possível fazer uma atualização da BIOS através do próprio Windows. Você baixa o arquivo de atualização do fabricante e o sistema operacional consegue, veja bem, não são todas as placas, tá? As mais modernas, que vêm com esse recurso que simplifica esse procedimento. Porque nós temos várias aplicações. Tem a galera dos jogos. Jogos podem precisar dessa atualização de vez em quando. Por quê? Porque você está sempre implementando novos recursos e essa BIOS pode não reconhecer, esse BIOS pode não reconhecer. Agora, a atualização também tem um limite. Se no manual do fabricante e o chipset que veio nessa placa, pegando o exemplo que eu citei aqui, né, já está descrito que esta placa só vai reconhecer e suportar até 32 GB, não haverá nenhuma atualização que fará com que ela reconheça mais. Tudo bem? O que pode acontecer é ela estar desatualizada e reconhecer menos. Aí você atualiza e consegue fazer com que ela funcione em sua total eficiência e capacidade. O que às vezes a gente tem dificuldade de fazer a galera entender é que não tem milagre digital. Se o fabricante desenvolveu esse dispositivo para 32 GB, ele não vai reconhecer 64, não vai. Ah, mas isso não tem como, isso não é somente a placa, é uma combinação, é uma placa-mãe que recebe um chipset que foi produzido antes da placa, este chip foi inserido nesta placa-mãe e ele dá todo o limite da placa-mãe. Não tem como modificar isso. Então, para que não fique confuso, a atualização da BIOS, ela é feita para fazer com que ela funcione na capacidade total. Tudo bem? Não é para simplesmente mudar o formato dela, não muda, ela vem determinada. Então, o processo de atualização de BIOS tem essa finalidade, tudo bem? Fez sentido ou não deu para entender absolutamente nada, galera? Tudo bem aí, Silvio? Turma, estão me ouvindo? Tudo tranquilo. Eu acho assim, uma forma de explicar, por exemplo, né, bem genérica, pessoal. É assim, eu comprei uma casa e tenho uma garagem para 3 carros. Eu posso colocar um quarto carro nessa garagem? Não vai caber. Né? Só se eu querer enfiar o carro por cima de um carro que já está lá, assim, vai danificar. Não funciona. É o limite, né, que ele vai aceitar. Essa questão da memória, né? Por exemplo, que nem o professor Wagner comentou. Você colocar menos, tranquilo, ele funciona. Ah, não, cabe 3 carros, só que ó, eu tenho um entulho ali. Né? Então, enquanto tiver aquele entulho, eu só posso colocar 2 carros. Você faz aquela atualização, o upgrade, você retirou aquele entulho, opa, agora cabem os 3 carros, beleza. Mas um quarto carro nunca vai caber. É só para ilustrar, né, de uma outra forma que o professor Wagner acabou de falar. Perfeito, Silvio, bacana, bom exemplo aí. E assim, né, também aproveitando aí o ensejo, né, já que o Silvio fez uma analogia com a garagem, o upgrade, tá, a atualização da BIOS não é somente para a memória, tá? Uma prática muito comum também no caso, voltando ao assunto da semana passada, que nós falamos aqui das placas gráficas, né? Então, assim, uma placa gráfica dessas de alta performance, obviamente, você adquire para instalar numa placa-mãe com a mesma qualificação, ou seja, placa gráfica de alta performance para uma placa-mãe de alta performance.
E aí, você, de repente, quer, digamos assim, implementar, você quer colocar 2, 3, 4, usar o chamado Crossfire ou SLI, que nós falamos aqui na aula passada, né? Que é você ligar isso em série. Tudo bem, a placa-mãe que você comprou permite, mas se de repente não funcionar, pode ser também que a BIOS esteja desatualizada. Não é algo tão comum hoje, pelo seguinte motivo. Vamos lá. Essa prática de atualização da BIOS é uma prática mais antiga, porque eram outras épocas, tá? Hoje, com o advento da conectividade, estamos conectados o tempo todo. Quando você tem uma placa com essas configurações, ou seja, para alta performance, ela precisa de atualização, é direto, é automático, ela detecta a presença, por exemplo, de um novo driver, de uma nova versão de atualização do fabricante, automaticamente ela baixa e se atualiza. A não ser que você desabilite isso no BIOS. Por exemplo, você precisa procurar por atualização dos aplicativos no seu smartphone? Não, ele localiza sozinho, ele simplesmente pede autorização sua, caso você não tenha, digamos assim, autorizado, para que você baixe e atualize os aplicativos. Mas, por essência, todo aplicativo procura a sua atualização direto. Basta você ter uma conexão ou deixar configurado para isso. A mesma coisa vale aqui para o BIOS. No passado, que nós não tínhamos esse ambiente conectado, todo mundo conectado à internet, esse processo de atualização tinha que ser feito de que maneira? Acessar o site do fabricante, localizar, primeiramente, identificar a versão que você possui. Toda versão de BIOS, ela tem uma data, perfeito? Por exemplo, supondo que a data do meu notebook aqui é de 2018. Poxa, provavelmente o fabricante aqui, a Acer, deve ter no site da própria Acer, nos repositórios, né, do notebook aqui, desta linha, desta série, algum arquivo de atualização. Eu entro lá, baixo e instalo. Tudo bem? No passado, hoje não mais. Se eu simplesmente aqui deixar do jeito que está, em algum momento, se tiver algo desatualizado, ele vai atualizar automaticamente. Porque a tecnologia está cada vez mais prática, né? Ela está tornando a nossa existência cada vez mais desnecessária, porque ela faz tudo sozinha, cara. Isso é um problema, hein? Isso é um problema, porque cada vez mais precisarão menos de nós, né? Mas sem conspirações, deixa isso para outra hora. Então, esse processo de atualização hoje está mais simples, principalmente se tratando das BIOS atuais e do formato computacional que nós temos hoje em dia, que tudo passa primeiramente por conexão. Internet das coisas, casas inteligentes, assistentes residenciais, tudo hoje é conectado. Então, esse processo de atualização está mais fácil. No passado, era caótico. Se no meio de uma atualização você tivesse um travamento e um problema que poderia acontecer, você tinha parcialmente a BIOS atualizada e parcialmente não. Esse processo, não sei se Silvio chegou a vivenciar isso, porque ele é de uma geração um pouquinho mais recente, estou aqui, né, me entregando como sempre, jurássico, né? No passado, isso era uma prática que, infelizmente, acontecia. Você ia tentar fazer uma atualização, dava um bug no meio, travava, e aí você muitas vezes poderia perder esta placa, porque simplesmente não conseguia nem atualizar e nem terminar de fazer a atualização, né? Perdia por completo? Nem sempre. Aí você fechava um curto, buscava um reset, muitas vezes conseguia recuperar. Mas, dependendo da forma como acontecesse, poderia, sim, ter problemas ali sérios na placa-mãe. Tudo bem? E lembrando que o BIOS fica neste cara aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Esta imagem inicial aqui, eu peguei esta apresentação aqui, ela é uma apresentação bem antiga, tá, pessoal, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E assim, embora sejam imagens antigas, ela tem uma explicação muito simples. Então, assim, este formato aqui é antiquíssimo. Você vai encontrar isso numa placa-mãe atual? Não, mas você vai encontrar algo parecido com isso. Aqui, ó, eu tenho o BIOS, tá? Ela está onde? Gravada nesse chip, ó. Que nesta época aqui não era nem soldado, isso aqui era encaixado, você podia remover com a mão, ou simplesmente colocando
não era um alicate, né? Tinha uma espécie de uma ferramentinha que você tinha duas posições laterais aqui, dois bracinhos que você encaixava e puxava, mas com a mão você retira. Isso aqui, década de 80, 90, você ainda encontrava. Hoje, não vou dizer que não encontra, mas, enfim, mais difícil. Geralmente, né, a memória gravada aqui do BIOS que vem de fábrica é uma memória do tipo ROM, como eu mencionei no início da nossa fala aqui, ROM, que é de memória somente de leitura. Tudo bem? Professor, mas se é somente de leitura, como é que você consegue gravar uma atualização? Justamente porque você precisa recorrer a um software, uma aplicação do fabricante, tudo bem? Aí, se você for querer criar um entrave jurídico, né, por exemplo, num concurso público, que cabe isso, né, se é de leitura, não poderia permitir uma gravação, e isso dá rolo, né? O que nós temos hoje de recurso em concurso público para essas coisas que eu posso dizer assim, que a galera leva ao pé da letra, né, que aí você entra com recurso, consegue um ponto e continua fora, porque não é um ponto, muitas vezes, que faz a diferença em um concurso público de ordem federal, né, é muito mais do que isso. Mas, para evitar, digamos assim, a dupla informação, em tese, é uma memória somente de leitura, daí o acrônimo ROM, Read Only Memory, mas que para fazer a atualização, você precisa baixar uma aplicação do fabricante, ou hoje, como disse, através da internet, ele faz automaticamente, tudo bem? Isso aqui fica na placa-mãe, e é este chip que vem gravado de fábrica que determina o que e o quando a sua placa-mãe, o quanto ela vai poder fazer mediante aquilo que as configurações do fabricante delimitou para ela. Beleza? Funções aqui nós já comentamos. A inicialização do computador, como eu falei aqui, né? Eu passei para vocês aqui o processo do POST, né? O Power On Self-Test. Importante, vamos lá, deixa eu voltar aqui àquela telinha azul, né? Aqui nós configuramos o setup. O setup, né? Digamos assim, O que é setup? É configurar, né? Setup, configurar. Então aqui você pode melhorar ou piorar o seu processo de boot. Se você tem, vamos lá, um computador clássico, sem SSD, sem absolutamente nada mais moderno, dá para você melhorar ou piorar o processo de boot. Um processo de boot otimizado é aquele que você elimina algumas confirmações iniciais aqui no setup, que podem ter várias, tá? Por exemplo, eu tenho uma placa-mãe aqui, que inclusive foi ela, né? Eu não revelei isso, mas vou falar agora aqui. Semana passada, aquela atividade que eu passei para vocês, que era para localizar o manual da placa-mãe, faz parte também de uma necessidade minha. Eu tenho aquela placa-mãe da Positivo aqui, que é uma praga. E eu vou falar, agora eu falo, está gravado aqui, eu afirmo, é uma praga. Eu comprei aquela placa-mãe e ela me deixou na mão depois de 3 meses de garantia. Então, eu digo aqui em alto e bom tom e reafirmo, fiquem longe da Positivo. Fiquem longe. Eu só não localizei ainda o manual porque simplesmente esse dispositivo que eu passei para vocês na atividade da semana passada, né? Se alguém conseguiu localizar, maravilha, mas para quem não localizou, não se preocupe. Pela Positivo você não localiza, você tem que localizar através da ECS, que é o fabricante lá fora desta placa. Só que aqui a Positivo coloca uma outra numeração de série, aí vira uma loteria você conseguir, digamos assim, localizar esta informação. Se alguém localizou, bem, eu tinha esse manual aqui, não tenho mais, né? Porque simplesmente eu não baixei e falei, olha, eu pego na internet, não localizei mais. E aí o que acontece? Uma placa-mãe como esta que eu citei para vocês na atividade, aquela placa-mãe da Positivo é uma placa de uso industrial. Ela tem uma série de recursos nela que tornam o processo de boot mais lento, uma série de confirmações, por uma questão de segurança, tá, gente? Não é, digamos assim, testes inúteis. Por exemplo, ela tem vários itens lá que você pode desabilitar aqui. Então, o que é interessante fazer no setup? É deixar habilitado apenas o que você precisa. Todas as confirmações e todos os dispositivos que você não usa, que serão testados durante o processo de boot, deixa desabilitado, porque simplesmente são aqueles microsegundos a mais que somados podem trazer para você aí talvez algum tempinho a mais de espera nesse processo de carregar o sistema operacional durante o post. Tudo bem? Então, aqui,
você deixa habilitado apenas o que você precisa. Por exemplo, uma unidade de disco, ok? As configurações essenciais para o funcionamento da máquina, e ele tem uma opção aqui que é para carregar as funções essenciais. Ponto. Então, assim, permitir o acionamento de boot pela rede. Olha, só se você precisar, o chamado boot através da LAN. Porque quando você deixa isso habilitado e mantém a ordem, ao contrário, por exemplo, antes de ligar a máquina, ele vai verificar o dispositivo de rede da tua máquina. Isso é um testezinho a mais que ele faz que deixa a máquina, ou seja, o processo de boot mais lento. Para que serve isso, professor? Dar o boot através da rede, ligar através da rede. Opa, dentro de no uso, né, corporativo, por exemplo, aqueles que trabalham com suporte remoto, muitas vezes você liga uma máquina remotamente, através desse processo. Mesmo com a máquina desligada, ou seja, ela está ativa, né, ou seja, ela continua sendo energizada, ela está ativa e você pode dar um processo, você pode dar um comando para ligar esse computador através da rede, à distância, remoto. Essa é uma forma de você prestar um serviço de atendimento remoto. Então, esse tipo de prática você só deixa habilitado quando precisa. Tudo bem? Do contrário, faz sentido você deixar isso habilitado em casa? Não, não faz. Ou melhor ainda, o que é mais bonito, né? O cara vai, compra um SSD para deixar a máquina mais rápida, para fazer o processo de boot mais rápido, e aí ele deixa habilitado o boot pela rede, ele deixa habilitado, por exemplo, alguns gabinetes, né? Alguns gabinetes associados a este recurso da placa-mãe, que nem toda placa-mãe vem com isso, vem com um sensor para avisar que a máquina foi aberta. Isso é também no uso corporativo, no uso industrial, né? Inclusive, esta placa-mãe do Positivo, que eu citei para vocês na atividade, ela vem com esse recurso, porque ela é uma placa-mãe de uso industrial. Ela tem um sensor na placa que, no gabinete correto, você dispara um sinal quando a máquina é aberta, mesmo com ela desligada. Por quê? Porque tem um comando que passa pela rede. Então, isso no ambiente corporativo, supondo que você, de repente, né, a máquina pode até não estar lacrada, mas alguém foi ali e destampou a máquina, o gabinete tem sensores que alertam e disparam isso pela rede que a máquina foi aberta. Aí eu pergunto, dentro da tua residência, você precisa deixar isso habilitado? Não. Então, são recursos, digamos assim, de segurança, são recursos de uso empresarial, corporativo, que quando você sabe desligar, você desliga. E quando você não sabe, você simplesmente vem aqui no setup e carrega o chamado padrão, o default. Pronto, que são as funções básicas. Primeiro, deixar a data e hora correta. Hoje isso é primordial. Por exemplo, voltando aqui, ó, vou até descer, que aqui tem uma bateria chamada bateria da CMOS, que faz parte aqui da continuidade, porque está ligado à data que eu ia mencionar aqui. Vou descendo um pouquinho, já falamos aqui do processo de inicialização, correto? Inicialização do computador, descendo um pouquinho. Vou pegar aqui a parte da bateria, que tudo isso aqui eu já comentei com vocês, né? O chamado POST, o Power On Self-Test, falando aqui da bateria, aqui, ó. Por isso que eu peguei esta apresentação, embora ela esteja com imagens antigas, ela está bem didática aqui, né? CMOS. Quem é a CMOS, né? Metal, um óxido semicondutor, ou seja, é um semicondutor, é isso aqui, ó. Isso aqui é a CMOS, gente. Caramba, passou demais aqui. Aqui está a CMOS, tá ok? A CMOS mantém atualizada as informações que estão gravadas aqui na BIOS, tá ok? E mantém atualizada através da onde? Quando você desliga o computador, iniciar, desligar, tira da tomada, como é que as configurações permanecem ativas? É através deste indivíduo aqui, ó, deste componente, a bateria da CMOS. É uma bateria que, geralmente, né, ali de 3 volts, aonde ela mantém, através desta bateria, as configurações que estão aqui, nesse processo entre BIOS e CMOS. Tudo bem?
Porque se não fosse assim, todas as vezes que você ligasse o computador, seria a primeira, ele estaria desconfigurado. Porque vale lembrar que para manter as configurações de qualquer dispositivo, ele precisa de energia. Né? Não tem semicondutor, o nome semicondutor não é uma metáfora, ou seja, ele semiconduz corrente elétrica. Então, precisa estar energizado para funcionar. Significa que, para manter as configurações, precisa estar energizado. Uma bateria de 3 volts é o suficiente. Por isso que quando esta bateria aqui, depois de um tempinho, 1 ano e meio, 2, acho que em termos disso, né, ela acaba falhando, você liga o computador e a sua data e hora está desatualizada. Tudo bem? Algo que nos tempos remotos não era problema, você ligava e atualizava. Hoje as coisas mudaram. Um computador hoje, né, usando o sistema operacional Windows, que acessa a internet e que depende da internet para trabalhar, não acessa a internet mais se estiver com a data do sistema desatualizada. A data do sistema hoje, atual, ela é item básico para acesso a outros sistemas, porque é considerado falha de segurança um sistema desatualizado, então ele não permite o acesso. Pô, isso aqui é baratinho, tá, gente? Uma bateria como essa aqui, a última que eu troquei aqui, acho que eu paguei 5,50 uma bateria dessa, tá? Para trocar é simples. Abre-se o gabinete, localiza-se a bateria e substitui. Obviamente, ela tem um lado positivo e negativo. É só observar o lado correto e inserir. Esta bateria mantém as configurações ativas quando você está com o computador desligado. Tudo bem? E ela é responsável por manter estas configurações aqui, ó. De data, deixa eu aumentar um pouquinho. Ficou ruim aqui. Não vou colocar a lupa aqui, porque senão aumenta uma parte da tela e a outra fica pequena. Então, aqui, ó, item importante. Configuração da data, da hora. Se estiver desatualizado, como eu acabei de mencionar hoje, você não acessa absolutamente nenhum sistema hoje que dependa de segurança, você não acessa. Você não consegue acessar a internet hoje, o Google não permite que você acesse a internet, por exemplo, através do Chrome, se a sua data estiver desatualizada. E aí, como é que você faz? Você entra, se a tua bateria estiver descarregada, você entra no setup do BIOS, atualiza a data, o computador estará ligado, quando você reiniciar, ele vai estar com a data ativa, e aí você consegue acessar a internet sem problema algum. Não significa que você tem que desmontar, ir lá comprar uma bateria e trocar na hora. Não, não há necessidade. É só você entrar no setup, que é a seção de configuração, atualizar a data e a hora, retornar para o sistema, ou seja, reinicia o computador, como ele está ligado, ele vai manter essas configurações aqui, e aí você segue com o uso do equipamento. Vale lembrar que quando a bateria descarrega, né, a partir do tempo de uso, como disse, uma bateria nova, geralmente aí ela dura de 1 ano e meio a 2, podendo chegar um pouco mais se for uma bateria de boa procedência, né? Como eletrônicos hoje virou, digamos assim, loteria, você nunca sabe, então estou estipulando aqui entre 1 ano e meio, 2, que é justamente também o tempo que dura hoje, por exemplo, a bateria de um automóvel. Por melhor que seja a bateria de um automóvel hoje, no máximo que a gente chega com uma bateria são 2 anos e meio, uma bateria de boa qualidade, porque ela também tem um ciclo de recarga e em um determinado momento para de funcionar, beleza? Bom, é somente a data e a hora que é perdida quando eu desligo, quando eu perco, quando a bateria é descarregada? Não, pessoal. Tudo isso aqui, ó, IDE, essa identificação aqui das unidades de disco, esse IDE aqui, ó, são as indicações das unidades de disco que você tem. Perdeu as configurações, ele não reconhece nada, tudo bem? Aí você precisa vir aqui e reconhecer tudo novamente. Que aqui é simples, ó, basta pressionar a tecla Enter, que ele vai automaticamente, se tudo estiver funcionando bem, reconhecer. Quando não está funcionando bem, por exemplo, né, supondo, não sei, não estou aqui fazendo previsões, porque não tem esta pretensão, né? Supondo que no segundo semestre
o mundo todo esteja vacinado, o Brasil inteiro, e a gente consiga ter uma aula prática, né? E aí tenhamos a oportunidade de usar um laboratório na ETEC de Mongaguá. Máquinas antigas, muitas delas estarão com a bateria descarregada, vale lembrar, eu tenho certeza, quando voltar, a gente vai passar um sufoco. Imagina, Silvio, nós temos máquinas lá para o laboratório de manutenção que elas eram ligadas literalmente todos os dias para que elas mantivessem o funcionamento, né? Elas estão praticamente há mais de um ano sem ser ligadas, né? Acredito eu que poucas vão funcionar. Então, esse trabalho de ressuscitar equipamento vai ser o nosso maior trabalho. A gente vai ter que resgatar vários, temos que tirar vários da UTI. Alguns vão voltar e outros não. Baterias descarregadas no laboratório, a essa altura, é o que mais vai ter. Imagina, as máquinas estão desligadas há mais de um ano, tanto no laboratório de manutenção, quanto também nos laboratórios da escola, porque estão desligados há muito tempo. Acredito eu, né? Acredito eu que mesmo que, por exemplo, o nosso funcionário, né, o João, né, que é o rapaz responsável pela manutenção dos equipamentos, que faz isso com muita qualidade, mesmo que ele tenha ligado todos, né, pelo menos uma vez por semana, mesmo assim não é o suficiente, né, porque eu acredito também que isso não tenha ocorrido. Eu acho que teve alguns momentos aí que o Dorian sinalizou para que a volta ocorresse, foi logo no início desse semestre, mas, enfim, veio a segunda onda, caiu tudo por terra, mas não sabemos, acredito eu, que talvez segundo semestre a coisa volte. Então, esta é uma projeção, não é previsão, mas eu tenho quase certeza que esse tipo de situação aqui, baterias descarregadas, vai ser uma unanimidade no laboratório. E aí nós vamos ter que trocar e reconfigurar tudo. É normal, vamos acessar o BIOS e fazer esse trabalho. Tranquilo? Então, essa parte aqui de configuração inicial, perdeu a bateria, tem que reconfigurar constantemente até que seja feita a troca. Tudo bem? E uma coisa muito importante que eu disse para a qualidade e para a velocidade, digamos assim, a eficiência do teu processo de boot. Tudo aquilo que for desnecessário, desligue. Esses testes de ordem industrial que eu mencionei, por exemplo, boot pela conexão de rede, os sensores, né, para estas placas que são de uso industrial, que tem vários tipos de sensores, alguns que eu até desconheço, né, que depois você acaba descobrindo, pesquisando, só habilite se for necessário. Se você deixar habilitado, e olha, né, eu falo por experiência própria, como esses recursos vêm na placa-mãe e às vezes eles estão habilitados e você não sabe, por exemplo, eu vivenciei isso nesta placa positiva. Por que eu estou falando mal da positiva? Porque eu fiquei chateado, poxa, eu escolhi esta placa-mãe por uma combinação de fatores assim, único. Primeiro, eu queria uma placa que permitisse até 32 GB de RAM. Aquela placa que foi sugerida na atividade da semana passada, né? Eu queria uma placa que tivesse, por exemplo, um chipset da Intel chamado o B75, que ele tem uns recursos de gerenciamento gráfico muito bons. E eu saí pesquisando, conectando essas informações, estabelecendo coordenadas aqui para chegar e conseguir localizar. Mas fazer o quê, né? Era bom demais para ser verdade, né? Eu consegui localizar na mesma placa chipset B75, memória escalável até 32 GB de RAM, conector de rede, né? Um adaptador de rede padrão Ethernet gigabit, ou seja, de 1 gigabit por segundo, tudo na mesma placa. A única coisa que não era para ser, que não era perfeito, que não precisava ser da positivo, mas foi, né? Desculpem, aconteceu, perdão, errei. E ela me deixou na mão, paguei caro, hein? Paguei na época R$ 450 nessa placa. Durou exatamente 3 meses e ela parou. Esta placa de uso industrial, ela vinha com sensor, ela tem vários sensores para retirada de gabinete, e todos eles estavam habilitados. Então, o meu processo de boot demorava muito, e eu ficava batendo cabeça, falei, mas por que demora tanto para ligar esse computador, cara? Então, esta placa, na verdade, ela foi um tiro no meu pé, né? Porque eu busquei tantas especificações técnicas, só que por ser uma placa de uso específico, não rolou. Porém, né, eu posso dizer para vocês que enquanto ela funcionou bem,
Porque quando eu entendi esse funcionamento, né, porque chegou um momento aí que eu fui pesquisar, consegui localizar através da ECS, não do Positivo, que é o fabricante lá fora desta placa, baixei o manual dela, estudei o manual dela e localizei todas essas funções que são, digamos assim, suplementares e desativei. Poxa, a placa ficou excelente. Até o logotipo do Positivo, que aparecia na tela quando ligava, eu desabilitei, que ali você ganha alguns milésimos de segundo. Todas as informações desnecessárias durante o processo de desligamento você retira. Aliás, no processo de carregamento, não de desligamento, perdão. E ela ficou realmente muito boa. Desativei os sensores do gabinete, desativei o boot via LAN, que é via placa de rede, tirei os logotipos, né, que são as propagandas, nada contra, brincadeiras à parte, não tem nada contra aqui no caso. Porém, contra fatos não há argumentos. Foi uma placa cara, com uma especificação técnica, digamos assim, alta, funcionou apenas 3 meses, não há suporte, você não encontra, a Positivo não dá suporte para a placa, você não encontra nenhum tipo de atendimento no Positivo para esse dispositivo, porque ela também foi adquirida no padrão OIM. O que é o padrão OIM, pessoal? Padrão OIM é um padrão de importação onde os dispositivos são comprados fora da caixa. Eles vêm numa embalagem plástica, que é uma forma mais barata de fazer importação, e você consegue importar por um preço mais barato. Esse tipo de importação não é um problema. O problema é quando o fabricante importa esse dispositivo e simplesmente não dá nenhum tipo de suporte. Ora, isso, de alguma forma, também diz quem você é, né? O tratamento que você presta aos seus clientes no pós-venda é mais importante para a tua continuidade de negócios do que a própria venda. Não se trata apenas de vender, mas sim de atender no pós-venda, que isso garante que esse cliente continue comprando, porque a princípio eu escolhi a dedo aquela placa-mãe. Tudo bem? Mas, fechando esse link da placa, que são várias especificações, voltando para a nossa apresentação aqui. Bom, falamos aqui da bateria da CMOS, que é importante para carregar manter ativas essas propriedades, correto? E aqui tem as telinhas, né? Essas telas aqui são as telas mais antigas, né? Aqui ainda tem as opções para disquete, né? Aqui normal, as opções aqui para conexão de HDs, né? Que não, no caso aqui aparece a imagem de que não está instalado. Repito, quando você vai fazer a instalação, obviamente é só pressionar o Enter, que o sistema aqui vai reconhecer quando tudo está funcionando bem. Aí eu volto a citar o nosso exemplo aqui dos laboratórios que estão há 1 ano e 3 meses, 4 meses sem ligar. Quando ligar, vai ser uma hecatombe. Não vai reconhecer, a gente vai precisar desmontar, fazer limpeza, passar um limpa-contato. O que é o limpa-contato? Limpa-contato é uma fórmula, uma formulação química que elimina a oxidação. É uma fórmula, os limpa-contatos de boa qualidade, eles não têm água, tá? É uma composição química que não vai água. Você passa, por exemplo, nas terminações oxidadas, ela remove a oxidação e evapora em questão de segundos. Quando a oxidação, digamos assim, porque não existe milagre, estou falando isso pela segunda vez, oxidado é uma coisa, totalmente corroído e tomado por ferrugem é outra, tá? Eu, de vez em quando, recebo aqui no meu apartamento alguns vizinhos aqui do prédio que me trazem umas máquinas que eu falo, cara, estava funcionando isso como? O gabinete só 110% ferrugem. Ali, não tem limpa-contato que funcione, não tem jeito. Acabou, tá enferrujado. Enfim, se estiver funcionando, tá ok, mas em algum momento pode parar, e aí tem que trocar. O grande problema é que a galera acredita que é sem fim. Tá errado, tem fim. Chega um momento que você tem que trocar a peça. Simples assim. Então, nessa volta às aulas aí, quando acontecer, esse tipo de procedimento aqui de entrar, reconhecer, reabilitar, configurar de novo, desmontar, fazer a limpeza, tirar a oxidação, vai ser a prática mais comum. Por quê? Porque os equipamentos estão desligados há muito tempo. E aí a gente vem aqui
Caso, né? Coisas importantes. O que é na esfera da configuração resolve-se aqui, e o que é na esfera do componente físico com algum problema, esteja oxidado, está com excesso de umidade, avariou, não tá, aí acabou. A César o que é de César. Problemas físicos não se resolvem de forma lógica. Tudo bem? Se a lâmpada queima, não adianta trocar uma torneira. Se deu problema de funcionamento lógico, a gente pode vir aqui e resolver. Ou até mesmo através do sistema operacional, atualizando um driver. Agora, o problema é no componente físico que a gente precisa resolver de forma física. Uma limpeza, desoxida. Se tiver realmente avariado, substitui. Tudo bem? E para a gente terminar esse primeiro bloco aqui, o assunto que eu passei para vocês aqui nessa parte de introdução, BIOS e UEFI, né, pessoal? Ou UFI, né? Vamos lá. As duas coisas se referem ao mesmo objetivo. A diferença é que um é a sucessão do outro. BIOS é o que eu acabei de mostrar para vocês, com aquela tela azul, tradicional, clássica. Lembrando sempre que a cor pode ser modificada, algumas podem estar cinza, outras podem estar com fundo preto. Não é pela cor que eu identifico esta característica, e sim pelo ano de fabricação e pelos recursos que oferecem, né? A BIOS no formato, aliás, não é BIOS, né? Este formato UEFI, que foi criado aqui, né, pelo um conglomerado de empresas, Intel, Phoenix, são empresas que trabalham nessa parte de firmware, né? O UEFI foi desenvolvido em colaboração com mais de 140 empresas a fim de melhorar a interoperabilidade do software e resolver as limitações do BIOS. Bom, primeiramente, que limitação do BIOS é essa? Primeiramente, né, pessoal, a questão de conexão com a internet. Conectar a BIOS com a internet hoje acontece, mas através do recurso de interface aqui extensivo, né, que no caso o UEFI, isso é muito mais rápido. Isso traz dois lados, né? Traz a comodidade e a eficiência de tudo isso acontecer de forma automática, mas, entretanto, como nós vimos aí no vídeo, tem um outro lado, né? A partir do momento que você tem uma conexão direta do sistema operacional com o BIOS, com o firmware que vem gravado do fabricante, você passa a ter também o risco, a vulnerabilidade de ataques virtuais que penetrem dentro desse segmento e fiquem alojados lá, porque, veja bem, uma ferramenta de segurança hoje convencional, ela não faz nenhuma leitura de BIOS. Ela vai ler o quê? Sistemas de arquivos, seus arquivos, memória, tudo bem? Então, quando você tem, por exemplo, uma vulnerabilidade gerada por esse tipo de recurso, que permite que uma vulnerabilidade virtual seja utilizada para prática de fraudes, esse tipo de coisa, a princípio, quando isso surgiu, foi um problema sério, porque ficava alojado no BIOS e não fazia absolutamente nada. Porque, como eu já disse aqui, gente, o conceito de vírus de computador, que a gente acaba gravando um estereótipo aqui na nossa consciência, né, isso mudou. Né, aquela ideia do vírus, dos anos 90, dos anos 80, que parecia uma imagem na tela, formatava o seu computador, danificava os seus arquivos, isso não faz mais sentido hoje. O objetivo hoje de estar, né, de ter uma vulnerabilidade, é ter acesso a dados, é romper a privacidade de dados. Que dados? Dados que possam trazer para você algum tipo de vantagem comercial, estratégica. Você pode simplesmente roubar dados e sair fraudando contas por aí. Então, é esse tipo de prática que se faz hoje com ataques virtuais, e não mais ficar formatando máquina, duplicando arquivos, pesando memória, muito pelo contrário. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas de segurança da informação. Qual é o sentido de você parar uma máquina se você tem o universo digital para explorar? Porque o ciberespaço hoje, ele é um continente digital. Você tem tanta coisa para fazer na web que simplesmente se ocupar, criar um script para formatar uma máquina é idiotice. Porque, repito, o objetivo de um vírus digital não é diferente de um vírus biológico.
Quando um vírus biológico ataca o nosso sistema imunológico e acaba nos matando, como é o caso da Covid, do coronavírus, é porque ele é tão agressivo que a gente, como hospedeiro, não consegue sobreviver. E aí perdeu. Não é interessante para um vírus biologicamente ativo que ele mate o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele também morre. Ele precisa de outro. E a mesma coisa ocorre dentro do segmento digital. Um vírus digital hoje, que nós não chamamos apenas de vírus, são os chamados arquivos maliciosos, que têm várias finalidades, ele não quer formatar a tua máquina, ele não quer prejudicar o teu computador, pelo contrário, ele simplesmente quer usar o teu dispositivo para, através dele, praticar outras finalidades. Porque ele quer se proliferar. E eu tenho a internet, através das conexões e interconexões, permitindo que eu vá muito longe. Poxa, eu posso invadir uma estação espacial, cara, em órbita. Para que eu vou formatar o computador do professor Wagner? Ele fazia o que lá? Nada. Eu não sou investidor da bolsa, né? Eu não invisto em ações, eu não tenho informações estratégicas aqui. O máximo que eu tenho são as minhas contas que eu uso aqui no NetBanking. Porém, eu tenho sim algumas ferramentas de segurança paga aqui, né? Eu seguro morreu de velho e offline, guardem isso. Seguro morreu de velho e offline, porque seguro 100% ninguém está na internet. Então, só para desmistificar, vírus de computador, com esse conceito de parar o computador dos outros, acabou. A ideia não é parar, é propagar. Quanto mais eu infecto, quanto mais eu consigo atingir, melhor, porque mais dados eu consigo captar e mais vantagem tirar disso. Esse é o maior desafio deste avanço que este formato, a chamada UEFI, trouxe. Trouxe muitos benefícios, ou seja, você consegue, através do sistema operacional, acessar diretamente arquivos de sistema interno, do firmware. A interface de uma BIOS, que na verdade, desculpem, não é BIOS, né? O UEFI apresenta, é uma tela muito parecida com o do Windows. Você interage com o mouse. Bem, deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Para a gente finalizar isso aqui. Olha a diferença de uma tela de configuração do UEFI. Parece com a telinha azul que nós mostramos para vocês agora há pouco aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho, que estavam as duas, uma ao lado da outra aqui. Olha a diferença. Essa tela aqui do lado esquerdo é um padrão UEFI, ou seja, nesse formato de interface integrada e escalável. Olha a aparência e a quantidade de recursos, ó. USB, disco, disco rígido, memória, velocidade de processamento. Aqui tem uma série, mas tem uma parafernália de informações aqui, todas com uma interface muito agradável, fácil de você interagir, tudo muito ao alcance do usuário, completamente diferente dessa tela no formato antigo. Aqui nós temos o formato do BIOS, clássico, tradicional, e aqui nós temos o formato atual, chamado UEFI ou UFI. Olha que diferença. E a questão é apenas estética, professor? Não, é funcional. Professor Wagner, quase comparar o DOS com o Windows 10, vamos dizer assim, né? Exatamente, Silvio. E assim, como nós comentamos, né, gente? Tudo são flores? Não, nem tudo é flores. Para cada recurso novo que sai, que surge, que aparece, outros desafios também aparecem. Como vocês viram neste vídeo, o advento do UEFI, com essa interligação direta com o sistema operacional, trouxe esta preocupação que nós não tínhamos, de ter que estar atento, nesse momento, à proteção também do firmware, porque ataques virtuais hoje se tornou uma constante. Assim, uma coisa importante, por exemplo, você comprou uma placa-mãe nova, né, que vem com esse recurso, porém, os dispositivos que você vai instalar nela são compatíveis com o formato antigo. O que você faz? Você habilita este formato antigo na sua placa mais nova. Isso é possível, tudo bem? Isso aqui, pessoal, que nós chamamos de recurso
legado. Nós temos o formato UFI, que você pode deixar, se você comprar uma placa-mãe hoje atual, você pode escolher se você vai deixar no formato UFI ou UFI, ou deixar no formato legado ou legacy. O formato legado é interessante pelo seguinte sentido, pessoal. No formato legado, quando você pega uma placa que vem com esta possibilidade e você deixa no formato legacy ou legado, significa que ela vai funcionar tanto no formato antigo quanto no novo. E isso garante a compatibilidade com dispositivos mais atuais e com os dispositivos mais antigos. Tudo bem? Assim, para nossa realidade, e eu falo isso me colocando nesta realidade, né? Nós ainda utilizamos alguns recursos aqui, na grande maioria dos casos, que são considerados mais antigos. Então, é uma questão de prudência. Se você tem uma máquina em casa que opera com essa possibilidade, deixa no formato legado, porque você consegue operar das duas formas, tanto no formato mais novo, quanto no formato mais tradicional. Eu já fiz o teste de deixar no formato UEFI, com um HD mecânico que permite isso, né, um SATA, e funcionou bem. Mas, enfim, se você precisar fazer alguma conexão, alguma coisa que você precisa reinstalar, e às vezes rolam umas incompatibilidades, você se complica um pouquinho, né? Quando você está usando o formato UEFI, não é qualquer instalação de sistema operacional que você pode criar, tudo bem, gente? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, né? Porque eu disse para vocês que o segundo bloco aqui, eu vou liberar vocês o tempo para que vocês possam. E, por favor, eu peço por favor, porque, eu fico numa situação muito difícil, porque eu vejo vocês aqui toda semana, e aí quando eu pego para ver as menções, não estão feitas lá. Eu não tenho como dar nota por consideração, eu tenho que vocês precisam fazer. Mas, enfim, aqui no formato legado, você consegue instalar o Windows normalmente. Se você tiver no formato UEFI, você precisa criar um disco de instalação para esse formato UEFI, que não usa o processo de localização do sistema operacional da mesma forma que eu mencionei. Né? No formato BIOS, né, no formato legado, a localização do sistema operacional fica na MBR, Registro Mestre de Inicialização, Master Boot Record. Isso eu vou falar na próxima semana, tudo bem? A MBR, ela fica na chamada trilha zero da unidade de armazenamento, do disco rígido. Se for um SSD, ele também fica na parte inicial. Mas, por exemplo, se você estiver usando, por exemplo, o formato UFI, não há mais MBR. Não existe registro mestre de inicialização no UFI. O UFI trabalha com outro sistema de localização do sistema operacional, que é o GPT, é a tabela guia de partição. E quando você vai criar a instalação do sistema operacional, o disco de instalação ou o pendrive de instalação, isso já tem que ser preparado antes. Por isso que alguns arquivinhos, né, alguns programinhas, aplicativos para gerar o pendrive para instalação, ele pergunta se você vai utilizar para instalar numa BIOS legada ou na BIOS, ou BIOS não, eu me confundo toda hora, não é BIOS, ou no formato UFI. Se já fiz o teste, não adianta insistir. Aqueles que são os chamados devotos do não, que gostam de contrariar normas, podem fazer e testar, vai dar errado. Vai começar bem, você vai instalar, às vezes ele dá erro logo no começo, o que é melhor. Quando dá erro de cara, melhor, você já viu que deu errado. O problema é quando você consegue concluir a instalação, liga a máquina, está usando, lá uma hora da tela azul, parou, perdeu. É incompatível. O formato UEFI usa o GPT, que é o tabela guia de partição, e o formato legado usa o MBR, que é o registro mestre de inicialização. Na hora de criar, seja o pendrive de boot ou o CD ou DVD de instalação, você precisa estar com isso definido. Senão, você gera um arquivo de instalação do teu sistema operacional que você vai instalar e depois não vai dar certo, tudo bem? Mas, infelizmente, né, a gente às vezes tem a gente acaba, é muito mais fácil sentir do que entender ouvindo. Quando a gente faz e dá errado, a gente realmente aprende. Então, se vocês tentarem em algum momento dar errado, vocês vão lembrar desta fala aqui. Tudo bem? Voltando aqui, porque já estamos indo aqui próximo das 9 horas, voltando aqui para vocês. Perguntas, dúvidas?
Tem uma mensagem do Carlos aqui, né, ele está perguntando, professor, quais seriam os procedimentos corretos para a instalação de um SSD no lugar de um HD para notebook horrível como que eu tenho, né? Ele comentando aqui. Bom, primeiramente, Carlos, é você verificar se o teu, né, se o seu pendrive, aliás, desculpe, se o seu notebook é compatível com a conexão que você escolheu para o seu SSD. Geralmente, né, como nós já comentamos aqui em algumas aulas atrás, né, sobre a parte de dispositivos de armazenamento, os SSDs SATA provavelmente sejam compatíveis com todos os computadores e notebooks que nós temos. E passa a ser uma opção interessante, porque eles não são mais tops de linha, né? Porque nós já temos outras conexões, a chamada conexão M2, que é muito mais rápida, né? E fazendo com que a conexão SATA do SSD se torne uma opção com valores bem atrativos. Você primeiramente precisa adquirir, né, a unidade de disco SATA para notebook, tá ok? Que acredito eu, ela tenha um tamanho um pouquinho menor para você poder encaixar no seu notebook. Aí você precisa verificar esta questão do espaço, tudo bem? Para que você não adquira e depois não consiga instalar. Acredito eu, né, pelos que eu já vi em mãos, você retira, né, o seu HD convencional, que é SATA, e vai colocar no lugar dele o HD SSD, que acaba tendo basicamente o mesmo tamanho. O que muda é a composição, né, a tecnologia que está, digamos assim, incluída nele, né? É isso que muda. E hoje nós temos boas opções disso, viu, Carlos? Mas não há muito segredo. A única coisa, obviamente, você precisa, né, conseguir abrir o seu HD, o seu notebook, para conseguir fazer essa troca, essa substituição, que dependendo do notebook, pode ser um trabalho um pouquinho mais complicado para fazer, tá? Alguns Aí, gabinetes mais novos são bem exigentes aí. Diga, Silvio. não, aí depois vem o processo de instalação do sistema operacional neste novo SSD, né? Sim, o processo de instalação, sim, temos que fazer exatamente como eu mencionei aqui, precisa criar o disco de instalação, né, o pendrive de instalação, e mediante a configuração que você tenha, seja ela UEFI ou o BIOS legado, você cria o disco de instalação e vai instalar o sistema operacional da mesma forma, isso não muda, tá? A única coisa que muda é o preparo antes. Mas o que eu tenho para dizer para você, acho que o maior desafio, no caso, Carlos, para você, e não sei qual é o notebook que você tem, o maior desafio será abrir o notebook e fazer essa remoção. Alguns, né, boa parte dos notebooks, lembrando aqui, né, o compartimento onde fica a unidade de disco acaba sendo mais acessível. Muitas vezes você não precisa nem abrir o gabinete do notebook. Solta o parafuso, tem um local específico ali, e você tem acesso à unidade de disco de forma simples, nem todos, mas alguns, boa parte dos fabricantes fazem isso, e aí você consegue trocar com um pouquinho mais de facilidade. Não é algo tão complicado, não. Então, Carlos, assim, eu tenho aqui, durante muito tempo, vamos lá, eu acabei fazendo uma crítica aqui da Positivo, né, porque realmente eu sempre procuro evitar críticas assim dentro de uma aula, né, porque a gente acaba influenciando a opinião da galera. Mas no caso aqui não é influenciar, não. Acho que a gente tem que ser muito claro. Quando não funciona, não funciona. Mas assim, eu tive algumas experiências muito positivas com a Acer, viu? Então eu não posso falar da Acer, não. Inclusive, eu tenho alguns computadores, ainda tenho um notebook da Acer aqui, mas bem antigo mesmo, que ele funciona. E eu já tive, por exemplo, Dell, 2 notebooks da Dell que me deixaram também no meio do caminho. Relativo, né? Relativo. Mas assim, Carlos, tenta fazer aí. Se você precisar de alguma orientação, a gente está aqui para procurar ajudar, embora à distância, né? O que a gente puder fazer intuito no que se refere a informações, conte conosco. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Professor Silvio, alguma colocação aí final? Bem, pessoal, espero que vocês tenham, né, gostado do conteúdo de hoje. É um conteúdo diferenciado daquilo que nós estávamos tratando até então, né, que era apenas a parte de hardware, né? Entramos agora um pouco na parte de firmwares, como o professor, né, mencionou.
diferentemente de softwares, mas assim, é algo muito importante para o nosso trabalho que nós queremos desenvolver. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês, né, embora poucas pessoas tenham comentado, mas é porque não tenham realmente ficado dúvidas, que tenha sido bem passado o conteúdo. Mas qualquer coisa, continuamos, tanto eu quanto o professor Wagner aqui à disposição. Caso tenham surgido qualquer tipo de dúvida, nós estaremos aqui para prestar esclarecimentos. Exatamente. Pessoal, mais uma vez, né, lembrando para vocês, por favor, não deixe de fazer as tarefas, porque senão realmente, chegando aí na reta final, vai complicar, tudo bem, gente? Então, sendo assim, a gente vai finalizando por aqui esse primeiro bloco. No segundo bloco, não pretendo abrir a live, vou disponibilizar o tempo para vocês fazerem as tarefas. Nós temos aí 4 atividades. Pessoal, veja bem, tendo pelo menos 2 atividades para a gente ter uma menção fechada, estou falando isso, olha, com a maior boa vontade do mundo, que nós não estamos aqui depois de 1 ano e 3 meses de pandemia para tornar a vida de vocês mais difícil, não é isso? Mas, por outro lado, também a gente não pode deixar de lembrar que isso aqui é um curso de formação técnica, de formação profissional. Então, a gente tem que ter, pelo menos, uma base mínima para conseguir concluir, né? Não dá também para a gente sair atropelando e deixando em aberto de qualquer maneira. Então, a gente precisa que vocês realmente façam aí as tarefas. E tanto eu quanto o Silvio estaremos aqui à disposição de vocês até as 23. A única coisa que, mais uma vez, eu alerto, vão fazer alguma pergunta? Não perguntem no chat, pessoal. Perguntem no canal da aula que a gente responde e aí a resposta pode auxiliar a todos. E no chat fica privado e aí a gente às vezes acaba respondendo 3, 4 vezes a mesma pergunta, tudo bem? Beleza? Bom, não tendo dúvidas, então a gente agradece aqui a presença de vocês e permaneceremos por aqui até as 23, pessoal. Boa noite e vamos ao trabalho, hein, pessoal? Obrigado pela participação de todos e uma boa noite. Parando aqui a gravação.